Oi, gente! Mais um podcast Casados e Conectados. Meu nome é Marcos Bernardes e hoje temos um convidado muito especial. E meu nome é Tamires Bernardes. Estamos com um convidado muito especial aqui hoje, que é o Flávio Augusto. Ele vai se apresentar um pouquinho para vocês. Tudo bom, pessoal, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? A gente sabe quem vai estar assistindo, né? Eu sou o Flávio, sou formado há 13 anos, né? Trabalho com crianças esse tempo todo. Atendi 9 anos ali na PAI, né? E aí hoje eu atendo na clínica, né? Com criança e pré-adolescente também, né? Mais o público de neuroatípicos, né? TDAH, autismo e agora também com crianças, né? Com muito caso de ansiedade, depressão, problema de conduta mesmo, né? Então, está nesse caminho aí com a criançada. Mas isso tem acontecido nesse mundo de hoje? Nem um pouquinho, né? Flavinho, falando em crianças especiais, como agir? Como que a criança chega em você, sendo que tem um mundo todo à volta? São os pais, a escola, cada um tratando de um jeito, cada um agindo de uma forma. Como você recebe para poder fazer essa conexão toda da criança para todo esse mundo que gira em volta? Eu vejo assim, tudo começa nessa criança ideal que os pais, né, sonham, planejam. Muitos casos, né, assim, é o primeiro filho, né? Então fica essa questão do filho real e o filho ideal. E aí quando descobrem, né, que tem algo diferente, vamos colocar que tem algo errado entre aspas, é um luto que a família sofre, né? Então isso é pesado para os pais, né? Poxa, meu filho, o que aconteceu? Foi culpa de quem? Então é o que a gente vê muito nisso, né? Essa questão começa ali já, né? Nesse pedacinho. E depois até o processo de diagnóstico, tem casos que ficam mais evidente, né? Os comportamentos, as características, e tem casos que se carregam um pouco esse diagnóstico, né? Mas eu gosto de pecar pelo excesso. Se já observou atrasos, alguma questão, né, ansiedade, atraso na fala, dificuldade de socialização, né, algumas estereotipias, já busca tratamento, né? Procura um psicólogo, fono, TO, quando precisar, né, físio, psicomotricidade, né, que é o que a gente tem lá na clínica onde eu trabalho, a neuropediatra, com certeza, né, e depois a gente vai observando se de fato esses comportamentos eles melhoram, abaixam, eles diminuem a intensidade ou se eles persistem. Pô, tá persistindo, tá durando muito, opa, tem algo a se fazer aí, né? Aí a gente entra, né, com uma avaliação mais aprofundada para poder respaldar esses pais. Cuidando E aí com mais detalhes. aí vem toda a questão de adaptação em escola, orientação com os pais em casa, acolhimento para os pais, isso aí é fundamental, né? Como eu falei lá no início, poxa, meu filho nasceu e ele tem um problema. É que Entende? hoje em dia também é muito difícil, né, Flavinho, os pais aceitarem. Eu acho que quando os pais, né, igual você falou, aceitam, vê que está com. Eu sou assim, eu peco, eu prefiro pecar pelo excesso, ir lá fazer em questão de médico, em questão de tudo. E às vezes eu levo em um pediatra, não dá certo, eu vou na Unimed, não dá certo, e assim, eu estou indo. Agora, acho que quando os pais aceitam, olha, meu filho não está legal, é melhor eu procurar para saber, porque ajuda o filho, né? Porque se a gente descobrir, não é vergonha para ninguém, né? Mas acontece. Porque assim, tem o tratamento adequado, a família não sofre, a criança não sofre, os pais vão saber cuidar de toda a situação, né? E a inclusão é isso, né? A gente tem que dar amor, a gente tem que dar carinho, a gente tem que fazer também os filhos da gente entenderem isso, né? Que ninguém é igual a ninguém, não podemos comparar as crianças, porque às vezes a gente compara com primos, com amigos, Sim. e cada criança tem o seu desenvolvimento, né? E quanto antes se busca
um tratamento, uma pessoa para estar cuidando e tudo mais, antes você tem um resultado melhor. Sim. Porque tem muita gente que tem medo, não vou procurar não, e isso acaba atrasando a evolução da criança. Porque assim, enquanto criança, a gente tem um termo que a gente chama janela de oportunidade. É ali a fase do desenvolvimento infantil que o cérebro da criança está apto a aprender, está mais fácil de se modificar, que é a neuroplasticidade que a gente fala, né? Então, se recebe os estímulos adequados, esse cérebro ele se adapta, ele se ajusta, ele se desenvolve, ele evolui. Então, se não recebe esses estímulos, ele vai ficando cada vez mais rígido ali. Não digo só a questão, né, assim, do autismo, do TDAH, mas também outras questões de ansiedade, questões emocionais, né, separação, que a gente tem visto muito, né? Problema na escola, bullying, né, que, nossa, em criança pequena a gente já vê, né, esse distanciamento, e as crianças pegam pesado, gente, é absurdo, eu fico absurdado de ver, né, assim, tem criança de 8, 9 anos que eu atendo num linguajar, gente, como assim, como é que tem acesso a esse conteúdo, como pode falar umas coisas dessas, né? Então, assim, por causa dessa janela de oportunidade, né, do desenvolvimento, que faz com que a gente corra com o diagnóstico ou corra com as intervenções. Né? Então, quanto antes, melhor para isso. Nem que não feche nenhum diagnóstico, mas já está vendo sintomas. Né? Você falou também dos pais, né, que muitos pais não aceitam, é verdade. Tem muitos casos que a gente atende a família que os pais têm dificuldade, né? Por essa questão do filho real, ideal, por questão de orgulho, por questão de status, a gente observa, isso também acontece, infelizmente acontece, e a criança vai ficando aquém, né? O status acontece em toda situação, né? Acontece. Os pais ensinam as crianças a serem os mais, e também os pais se preocupam muito com o que os amigos vão falar, com o que a Isso família mesmo. vai falar. Né? E não se preocupa com a saúde da criança, com o psicológico da criança. E eu falo, Flavinho, que a inclusão, eu falo que não existe escola particular e nem a pública. Né? Eu falo que toda escola deveria observar mais nisso. Eu vejo que tem crianças que ficam mais na escola do que em casa. Tem criança que entra às 6 horas da manhã na escola porque os pais precisam trabalhar e só sai às 6 da tarde. Os pais só vê a hora de dormir. Né? E tem muita escola que... Eu vejo que muita escola não se preocupa. Não é porque é particular, não é porque é pública, não. Eu acho que isso daí está no geral mesmo, sabe? Tá, sim. O cuidado, observar mais o que está acontecendo. Às vezes é uma vista, às vezes é uma audição que não está legal. Mas as pessoas não só sabem... Tem muitos aí que só sabem chamar os pais da escola, reclamar, mas não dá devida atenção que as crianças precisam. Tem uma questão também da escola, né? Então, sempre a gente está fazendo reuniões, né, com as escolas geral aqui, né, particular, pública, né? Então, os professores, eles não receberam treinamento para isso. Então, eles estão tendo que se adaptar no meio da guerra, né? Ou adapta ou adapta. E os professores também, gente, eles estão sofrendo muito, eles estão ficando perdidos, esgotados, porque cuidar de uma sala cheia e adaptar material para aquela criança específica, então sobrecarrega mais o conteúdo dela individual, da casa, família, né? Geralmente, né, assim, acho que a grande maioria é professor A, é mulher, né? Então tem essa dupla jornada. Então a gente tem visto também o sofrimento da escola e dos professores também para poder adaptar, né? Então eles chamam muitas das vezes assim, porque poxa, eu não tenho mais recurso, né? Eu não sei mais o que fazer. Então família, busca ajuda, né? A gente está falando, a gente não tem mais o que fazer, né? E realmente, né, se você for ver o papel da escola, né, é de ensinagem, da questão de aprendizagem, né? Então essa questão comportamental, tudo mais, além do que eles formaram, né? Então estão tendo que estudar, correr atrás, né? Então assim, eu esses dias escutei relatos que não é só aqui em Itajubá, não, outras cidades geral, também. Né? Então assim, não, né? Não, eu não gosto de colocar esse fardo na escola porque não é fácil, né? E eu falo, escola, nem todas as professoras têm uma ajuda, né? Nem todas as professoras têm. Eu vejo aí que tem escola que a professora cuida de todos, inclui das crianças que têm autismo, e fora os deveres que têm, tudo está sobrecarregadas.
Isso acontece. E é igual eu escutei. Se faz a inclusão exagerada, automaticamente faz a exclusão do restante. Então, tudo que tem que ser Tem que colocar na balança, tem que ser balanceado ali para não e com amor, prejudicar. né? Porque tem toda uma sala, então eu acho que isso aí é bem legal. Isso é uma pauta que a gente profissional também discute muito, né? Até que ponto é inclusão, até que ponto não é inclusão, até que ponto é exclusão, né? Então a gente precisa ajustar bem as estratégias para que fique algo harmonioso, mas ainda assim dá trabalho, não é assim, vamos incluir, dá trabalho, né? É a família, é criança, é outras crianças, é um ajuste lá na escola, é um ajuste nos profissionais, né? Então é um assunto que, ao meu ver, é bem delicado, mas a gente precisa trabalhar, tentar investir, né? Tentar orientar a escola, os pais, fazer reunião de equipe, que é muito importante também, né? Então, assim, é um assunto que estamos desenvolvendo, né? Para que fique mais harmonioso possível, mas é um desafio, Quais são os primeiros sintomas, né, que os pais têm que começar a observar, né, sobre a parte do transtorno, sobre a parte que a criança precisa de um psicólogo, seja na ansiedade. Eu vejo que está tendo muitas crianças também com ansiedade, desenvolve a obesidade, né, desenvolve muitas coisas ali, né. E lá em casa, o Gabriel ele é bem ansioso e a gente trata muito a parte ele rói muita unha. Então, a gente tem que trabalhar isso com ele no dia a dia, né? Uma coisa simples que no futuro pode desencadear outras coisas, né? Uhum. Então, tem vários transtornos e várias questões emocionais também nesse desenvolvimento, né? Então, por exemplo, questão do autismo, que é mais falado, né? Então, atrasos significativos na fala, atraso motor, estereotipias, dificuldades na socialização, esse brincar muito individual, ter essa dificuldade de criar vínculo, né? Essa falta de afeto, né? Esse não olhar nos olhos, que todo mundo fala, e não olha no olho já é autista, não é sintoma isolado, não diz nada, né? Da questão da ansiedade, pode ser também uma questão assim familiar, né? Que hoje em dia os pais trabalham muito, geralmente a mulher também tem que trabalhar, né? Antes, assim, a mulher ficava mais em casa, né, cuidando, e o pai trabalhava. Hoje precisa dos dois trabalhar para poder complementar a renda. E a criança, ela precisa desse afeto. Ela precisa, né, de ser acolhida. E aí, né, fica às vezes com a escola, fica com os avós, né, ou às vezes usa excesso de telas para ficar ali quietinho, né. Então, vai ocasionando, sim, lacunas no desenvolvimento, e daqui a pouco começa a aparecer sintomas, né? Então, o certo é procurar uma ajuda, nem que não feche diagnóstico, como eu falei, mas pelo menos já vai atendendo essa demanda. Poxa, ele tá tendo muito pesadelo, tá roendo unha, não tá comendo bem, né? Tem criança que deixa de comer para poder tentar chamar a atenção dos pais para ele. Então, ele não come. Aqui. Eu tô aqui. Acontece, gente. Acontece. Então, eu vejo também, se não é só a criança, o ambiente que a criança está incluído ali é muitíssimo importante, né? Relacionamentos que não estão muito legal, discussão, briga, o manejo dos pais com as crianças, né? O gritar, o não ter paciência. E assim, eu sou psicólogo, mas em casa sou pai. E eu sei que eu cometo erros. É nítido isso. Eu falo, meu Deus do céu, mas, gente, é difícil você trabalhar, né, das 8 às 8, chega em casa, você não consegue comer, não consegue tomar banho, e a criança quer brincar, e aí, poxa vida, e aí, como é que eu vou fazer? Você tem que dormir cedo para acordar cedo, então a gente fica nesse looping quase que eterno, nessa corrida de rato, né? Você nunca sai do lugar, mas a gente tem que colocar prioridades, né? Pelo menos aqui hoje para mim, né? Eu gosto de chegar em casa, brinco com eles um pouquinho, né? Tento dar banho neles quando dá, para eu ter esse contato físico também com eles, né? Ler historinha na hora de dormir. Então, eu procuro ter um tempinho a mais. Não dá para ficar o dia inteiro, porque eles têm escolinha, a gente tem que trabalhar também. Mas o pouco tempo que tiver, vale a pena a gente se dedicar. Nem que você coma depois, toma banho depois, mas é algo que faz diferença, o vínculo. O que eu vejo também, assim, muito?
os pais querem exercer o papel de pai só no momento da birra ou no momento crítico. A criança vai responder à altura. Ou o pai e a mãe, né, tá ensinando o filho a fazer igual ele. Porque o único momento que tem junto é esse momento crítico, né? Então, o tempo de qualidade é importante, né? Não precisa ser o dia inteiro, todos os dias, né? Mas um tempinho que tiver, principalmente no lúdico, as crianças funcionam muito bem. Na hora que o cérebro ele está tranquilo, né? Pronto para ouvir, para receber, para aprender. E muitas das vezes a gente, pai, quer ensinar na hora crítica. Na porque hora é tão da difícil, birra. né, Flavinho? Difícil. Eu falo que lá em casa, eu tenho 2, né? E para mim é muito difícil, porque eu falo assim, gente, eu vou mudar. Não vou gritar mais, entendeu? Porque lá é assim, meu marido falou para mim uma coisa, que se eu não escuto meus vizinhos gritando, é sinal que eu tô gritando lá em casa, entendeu? Olha que eu sou obrigada a ouvir nessa vida. E eu falei, será que é verdade? Né? Fiquei pensativa A rua é um nisso. silêncio. Só É. tem ela. Falei, uai. Aí eu fiquei pensando, mas quando eu falo baixo, eu falo, olha, né? Vamos. O baixo tem que ser 5, 6 vezes. Mas aí, Flavinho, você Depois aí cansa, já entendeu? vem Aí a hora que você grita, aí você fala, poxa vida, será que é difícil você entender a hora que eu falo com educação, com calma, por que eu tenho que gritar? Talvez é porque eles já acostumaram com meus gritos. E para ele já se tornou uma coisa tipo assim, tá falando baixo? Sabe, dá importância para isso? Sim, eu escuto muito assim, as mães e os pais falando, a mãe falando. Eu falo, eu tento falar 10 vezes, gritar, sair do prumo, aí ele vai me ouvir. Aí eu ouço, a maioria dos pais, não são todos, a maioria dos pais falando, comigo não é assim não. Eu falo uma vez e pronto. Mas o que veio antes disso? Né? Geralmente o pai, ele é mais curto e grosso. Né? Vamos, pega e vai, pega e leva. A mãe vai dando chance 1, 2, 3, 4. E criança, eu gosto muito de usar a estratégia desse toque físico. Vamos lá, presta atenção aqui, de conduzir, porque eles são muito sensoriais, as crianças são sensoriais. Então, se você fica falando, às vezes eles estão viajando lá no mundinho deles, brincando, pensando, né, lá nos bichinhos, nos animais, dinossauros, não tá nem um. Aí, na hora que você grita, aí dá aquela entonação, aquele estímulo diferente no ambiente, aí que eles vão olhar. Acorda pra vida, então, né, Flavinho? Então, por isso, às vezes, você falou uma vez, a segunda vez, filho, mamãe tá falando. Entende? Então, usar o toque físico ali, lógico que não é, né? Antigamente, Flavinho, é que eu falo assim, né? Sempre que quando a gente não é mãe, a gente repara no filho dos outros, né? Uhum. Isso é o erro de todo mundo, viu? Sim. Eu sempre tenho esse ditado, nunca acreditei. Não repare no filho dos outros, vem pior. Já ouvi isso também. E a gente não acredita nisso, né? E eu falo que eu sempre, né, nunca me importei com... Sempre, na verdade, eu saía criança chorando, não sei, eu falava, nossa, que birrento, né? Cadê a educação dessa criança em casa? Aí eu já vejo pelos meus, sabe? Eu falo assim, por mais que eu ensine em casa, eu explico antes de sair de casa, chega no local, faz tudo diferente. Então, assim, será que é educação? Eu vejo que sim, tem muitos pais abertos demais. Eu vejo que tem muitos pais que não colocam limite nos filhos. Hoje em dia, a gente está numa geração hoje que a gente não pode fazer nada, não pode dar um tapa, não pode chamar atenção, não pode corrigir na hora certa, porque sempre tem alguém interferindo ali. Eu acho que isso daí atrapalha muito também, porque eu acho que na educação de pai e mãe, a gente não deve se meter, né? O pai e a mãe convivem com a criança todos os dias. Mas, assim, eu vejo que é muito difícil, sabe? Essa parte. Aí eu fico pensando assim, será que realmente a birra é por falta de quê? Então, tem fases do desenvolvimento que essa birra fica mais intensa, mais frequente, né? Então, né, por exemplo, os 2 anos, né, que todo mundo fala hoje, é o Terrible 2, né, que é a adolescência da criança, ele fica ali irritado com tudo. Então, no decorrer do desenvolvimento também, acontece essas alterações, né, na criança, ela começa a se perceber mais, até os 6 anos, ali próximos 6 anos, ela já fica mais egocêntrica, né? Então ela começa a enxergar o mundo de acordo com a verdade dela, né? Então tudo se baseia no que ela sente ou vê.
Então, se você fala uma coisa diferente, não, é do jeito que eu entendo. Então, tem um processo de maturação também que ocorre, né? Que é um outro erro dos pais também. Eu gosto muito de usar também isso, né? Que eu falo do ambiente dos pais. Muitas das vezes a gente trata os filhos como mini adultos. Acho que não é o meu, não, né? Não. Como mini adultos, como se eles já fossem capazes de entender e de se controlar como a gente, né? Mas a gente faz isso também com base na nossa verdade para resolver a nossa vida. Porque nós temos tempo, nós temos horário, nós temos, né, compromissos. E para eles tudo é uma brincadeira ainda, né? Por exemplo, hoje de manhã meu filhinho falando assim, Pedro, vamos? Aí ele passa enroscando, arrastando o corpinho numa parede. Vamos, Pedro, vai estar atrasado. Aí ele passa na outra parede enroscando o corpinho, sabe? Enrolando. Eu falei, Pedro, você tá muito enrolão, né? E isso vai deixando a gente irritado, porque a gente tem horário para cumprir. Flavinho, né? vamos entrar agora, né, naquele papo, né, que hoje em dia mudou a forma de educar os filhos, né? Hoje a gente tem juízes nas ruas, né, que quer saber mais do que a gente sobre a educação dos filhos, né? E o que você acha dessa parte? Porque a gente fala que antigamente, né, a gente foi criado e foi educado de uma forma diferente. Eu, da minha mãe, olhar para mim antigamente, eu já sabia que alguma chinelada vinha, uma fivela de uma cinta ia chegar. E hoje em dia os tempos mudaram. Hoje em dia você já não pode fazer isso mais. A criança aprende desde cedo que pode chamar uma polícia, pode reclamar para alguém, né? Hoje em dia a gente está nesse... Conselho tutelar, de ouvir Conselho isso falando. tutelar. Meu filho falou que vai chamar o conselho tutelar para mim. E uma vez eu falei isso para minha mãe, sabe o que ela fez? Quase quebrou meu dente. Deu um tapa na boca com um anel, porque eu nunca mais falei nada. É diferente, né? Essa geração e da anterior, né? Então, assim, os nossos pais, avós, não tinham esse conhecimento, até esse conhecimento científico, essa disseminação do conhecimento que a gente tem hoje com a internet, né? E a gente sabe que traz prejuízos, esse tipo de comportamento mais agressivo, né? A gente sabe que tem. Então, causa adultos mais inseguros, né? Adultos que muitas das vezes entram num relacionamento abusivo. Então, a gente sabe que tem consequências esse comportamento mais punitivo. Então, Hoje a gente vê muitas crianças na esquina hoje fazendo coisa errada, novas crianças que têm 10, 12 anos, tanto homem quanto mulher, que eu fico boba de ver. Com 10, 12 anos, eu estava brincando e achando que tudo era festa. E hoje em dia mudaram muitas coisas. Sim. Sabe? Eu falo que se eu for passar a mão na cabeça dos meus filhos, eu sou uma mãe rígida. Sou uma mãe bem brava mesmo, dou amor, tudo. Mas eu sou aquela mãe que quando eu falo, eu gosto que me obedeça, sabe? E não deixo ninguém tirar minha autoridade disso, sabe? Acho que deve respeito. Uma coisa que eu aprendi foi isso. E eu falo para eles, eu ensino certo, ensino errado. Porque hoje em dia eles falam que você não pode ensinar um não para o seu filho, porque ele vai ficar frustrado. E depois que crescer, quantos nãos ele vai receber na vida? Será que não vai ficar mais frustrado ainda do que eu ensinar ele agora? Porque hoje em dia a gente vê pessoas no suicídio, porque terminou um relacionamento, porque teve um não... Eu já via, porque não emprestou um celular, tirou o celular da criança, a criança foi lá, matou pai, matou mãe ou suicidou. Olha como que as coisas têm mudado ultimamente. Eu não acho. O que você acha dessa parte de falar não para a criança? Você acha? Como a gente ponderar? Então, isso aí... Assim, nem o exagero e nem o largado. E falar um não é inevitável, né? Vai acontecer. Tem pai que é muito, né? Tem família que é muito permissiva e tem família que é muito rígida. Então o ser humano tende aos extremos, né? É difícil a gente achar o equilíbrio, né? Como que a gente acha o equilíbrio? Buscando conhecimento, buscando ajuda, né? Buscando esse amparo, esse direcionamento, né? Então, assim, tem muita gente que usa dessa psicologia positiva como se fosse o resumo só. Não, a psicologia positiva ela não pode falar não para as crianças. Não é bem assim, não, né? Então, antes de chegar nesse ponto crítico, que é o que todos os pais me perguntam, o que fazer na hora da birra? O que fazer nesse momento? Falei, gente, na hora crítica é amenizar danos. A hora de ensinar não é agora. É antes... É ali no lúdico, é no tempo de qualidade. Então, se a gente antecipar isso,
né? E treinando as crianças e passando princípios, valores e praticando com elas, né? No brincar, no tomar um banho junto, no fazer coisas de casa junto. E eu gosto muito de usar isso, né? Até essa semana eu estava vendo alguns vídeos também falando, né, de artigos de Harvard, mostrando que crianças que ajudam em casa, né, tem mais probabilidade de ser bem-sucedido, não só financeiramente, mas emocionalmente também, né? Então, eu gosto muito, né? Até eu tenho vídeo do meu filhinho com 1 ano e meio me ajudando a pôr roupa dentro da máquina, mas brincando. Ali eu falo, agora sou eu, agora é você, agora espera. Esse esperam não. Então, esse controle de impulso, de desejo, a gente precisa treinar eles, porque não está maduro ainda no cérebro esse controle inibitório. Então, isso só vai maturar, que essa parte frontal aqui do cérebro, lá para os seus 20 e poucos anos. Em mulher, em homem, às vezes até mais um pouco. E se maturar em alguns. Tem uns né? que falta, né? Então, assim, gente, é um treinamento. Você tem que olhar para suas crianças como um treinamento, de ofertar experiências de autorregulação. Né? Porque na hora que chega esse momento do não, como eu falei anteriormente, muitas vezes a gente quer exercer o papel de pai só naquele momento crítico. Eu sou pai, você me respeita. Mas e o antes também, o pai que oferta o carinho, atenção, qualidade, né? O ensino, as experiências, as diversas experiências, cadê? Então, isso que vai fazer diferença. O que fazer na hora da birra ali, coloca-se você no lugar. Você irritado, de TPM, alguém vem falar com você, você vai ouvir? Ah, já sabe a palavra, não vou nem falar não que a gente vai tá... ouvir, né? Tem crianças aí. Imagina você, né, Marquinhos? Você tá ali estressado com o serviço. Você, cara, você só quer... Sai de perto de mim, deixa eu me acalmar. É assim também com eles. Eu tô né? Às vezes tem dia que tá cansado, aí chega ela tá de PTM. De TPM, aí... Acontece. A mulher tem essas oscilações hormonais, né? Que pra gente, homem, a gente não tem. A gente, homem, não tem, e por não termos, a gente não tem essa realidade dentro da gente. Então, é racional mesmo. Poxa, ela tá assim, o que eu posso fazer? Nossa parceria, né, do casal, a mulher é importante. Né? Tô falando de vocês aqui. Tem outras constituições familiar, né, que a gente precisa levar em consideração também. E o ambiente familiar é muito importante, né, Flavinho? Muito importante. Eu falo que tem muitos pais que separam, não, né, cada um tem o seu problema, né, em casa, mas eu falo que a atenção, o respeito, saber trabalhar com isso é muito importante na vida da criança. Porque tem muitas crianças que sofrem isso desde pequeno, né? Ou muitos nem têm a presença de uma figura paterna, outros nem têm, né, na materna. E tem que saber lidar com isso primeiro, para passar isso para a criança. Às vezes nem a pessoa está preparada, né? E acaba passando de uma forma errada, de uma forma que não é legal para a criança, e a criança vai levar isso para a vida, né? Sim. E tem gente que fala assim, eu sou assim porque eu não tive pai. E tem gente que tem pai, o pai estava ali presente de corpo, mas de alma nada. Então, a gente trabalhar essa superação. Não foi o pai com P maiúsculo, né? Você tem que trabalhar essa superação, né? Com esses indivíduos, né, que estão maturando e crescendo, né? Então, esse treinamento literal, eu gosto muito de falar isso, esse treinamento é muito importante. Esse treinamento, o que é? Ofertar experiências, vivências, no lúdico, no brincar, no tempo de casa, né? No lavar louça, no adaptar para a criança participe com você, né? Lógico que muitas das vezes elas mais atrapalham que ajudam, mas se a gente entender que elas precisam desse treinamento e é nesse pouco momento que eu tenho, que eu ensino o não, o sim, o esperar, a sua vez, é minha vez, o dividir, isso é autocontrole, é autogestão. Então, é isso que está faltando. E muitas das vezes nem é culpa das crianças. Muitas vezes é culpa, assim, nossa, dos adultos, né? Dessa cultura que está consumindo a gente, né? Muito acelerado, muita demanda, muito consumista, né? E a gente acaba perdendo também o que é prioritário, né? A qualidade de vida das crianças, né? De ensiná-los, né? De não só criar, mas educar, né? De criar, você dá comida, da casa, da roupa. Agora, o educar que é difícil. É difícil. É gastar tempo, é no relacionamento, né? Coisas que às vezes a gente não tem esse tempo, né? Mas, Flavinho, eu falo que também a parte, né? A parte de... O Samuel, toda vez que ele sai da escola, ele, Gabriel, o que é que eu faço? Eu vou
eu pergunto para eles o que aconteceu, como foi o seu dia. Samuel muitas vezes ficava frustrado porque ele não ganhava alguma coisa, ou uma criança não brincava com ele com a brincadeira que ele queria. E eu tenho que ensinar ele todos os dias, explicar para ele que nem tudo é como ele quer. Se uma criança não quis brincar com ele hoje, tudo bem, mas amanhã ele vai querer brincar com ele, ele pode brincar com outros amigos. Quantas crianças não tem numa sala? Né? Se hoje ele não ganhou um futebol, tudo bem. E amanhã? Temos o dia de amanhã ainda para a gente fazer. Porque tudo ele chorava, ficava frustrado, ficava triste. Então, para mim, colocar isso na cabecinha dele, que faz parte da vida, porque quantas frustrações ele vai ter lá para frente? Então, aí que tá. Isso faz parte da vida, né? Ele tem que idade mesmo? Samuel tá com 6. 6 anos. Então, lembra que eu falei dessa parte aqui do cérebro que ainda não maturou? Então, ele ainda não tem essa bagagem, essa vivência, ele não tem maturidade para entender isso. Né? Então, assim, tem que ensinar. É o dia a dia, né? É o dia a dia, tem que ensinar, e brincando, e falando, e mostrando, né? Eu gosto muito também de usar brincadeiras projetivas. O que seria isso? Pega lá uns bichinhos, uns animaizinhos, né? Brincando, conversando. Ah, você não quer brincar comigo hoje? Mas por que? Ah, hoje eu não quero, tenho dor de cabeça, eu não quero brincar com outro amigo. Ah, então tá bom. Você, no brincar ali, você mostra situações que ocorrem e ali eles entendem. Samuel ficava muito triste quando ele jogava futebol com o pai dele. No começo, porque às vezes ele perdia, ele chorava, sabe? Chorava sentindo, mas você via que era de sofrimento. E aí agora ele já, né, Marcos, mudou muito, já tá mais assim. Mas foi muito difícil. Ele jogava no Play um joguinho de um robozinho. E a hora que ele perdia a fase, ele se estressava de uma tal forma, eu falei, mas não tem nem idade para chegar nesse nível de estresse. Aí eu fui falando, mas tem dias que você vai perder, tem fase que é mais difícil, você não vai conseguir acessar e tudo mais. Aí eu ajudava ele. Hoje, senta eu e ele é muito mais, assim... consegue acessar fases muito mais difíceis, isso falando-se do videogame, do que eu. Ele teve um pouco mais de tempo de estar ali treinando e tudo mais, e eu falo, o mundo é idêntico. Tem fase no mundo, na vida real, que a gente vai demorar para acessar. Tem locais que a gente vai demorar para acessar. Mas com muito treinamento, muita coisa... E eu falo, a criança é a mesma coisa. Se a gente treinar ela quando criança para o mundo, se vier umas porradas do mundo, ela vai estar preparada para receber ali e falar, opa, eu penso que ele não vai amanhã ter eu vou de novo. Essa é a questão dessa resiliência, né? Que essa geração não está tendo muito, não só por eles, mas porque a nossa geração, com essa entrada tecnológica, nos roubou dos nossos filhos também, né? Então a gente também não está tendo o tempo que os nossos pais tiveram com a gente. Que antigamente não tinha. Eu fui ter Não celular tinha, muito tarde. Hoje em dia o entende? Samuel, o Gabriel tem celular. Tem aquele programa, né, que tem tempo, tudo, mas tem isso. E o que você acha disso? Porque tem muitos pais hoje que se baseiam em dar um celular, dar um videogame, dar telas para a criança. É o ideal. Sem limites. O que isso impacta, né? Essa palavra? Impacta. Impactada. Não sei. É isso aí. O que isso afeta a criança? Mais fácil, né? eu falar isso, né? Tá. Afeta a criança nisso. Tá, Tá certo que 100% não dá, é impossível, Flavinho. Não, sim. Às vezes dá uma ajudadinha, né? Sim. Mas isso daí na escola, na vida familiar, tudo. Antes de responder isso aqui, queria só dar um exemplo aqui que o Marquinho falou, né? Eu gosto muito que você falou do videogame. Eu já vou entrar aqui, tá, Tamir? Do videogame, que ele não sabia perder, aí você entrou, né? E aí muitas vezes a gente só usa o discurso para ensiná-los. E a gente esquece que eles aprendem por modelo também. O exemplo. Então, eu gosto muito de passar essa estratégia para os pais. Joga uma vez você e perde de propósito para ele ver a sua reação. Vai valer muito mais do que um discurso. Entende? Por exemplo, no começo do ano um tio meu faleceu. Eu fiquei triste pra caramba. E aí o meu filhinho tem 3 anos e meio, né? Ele falou, papai... Ele ficou olhando. Papai, o que aconteceu? Eu falei, ô Pedro, papai tá triste. Aí ele olhou.
papai tá triste porque o tio faleceu, ele morreu, né? Agora o papai não vai poder mais ver ele. O papai ficou muito triste, o papai gostava muito dele. Aí tá, parece que ficou por ali. No outro dia, eu vi ele andando pela sala, cabecinha baixa, meio que chutando o vento. O que aconteceu, Pedro? Tô triste, papai. Por quê, Pedro? Que o tio faleceu. Foi o exemplo. O modelo. Então, muitas vezes a gente esquece disso também, que eles aprendem para o modelo. Então, como a gente tá adulto, já evoluiu, né? Então, a gente aprendeu a usar o discurso, a gente só se detém aqui, mas esquece, né, a nossa expressão, o nosso movimentar, o nosso agir, a nossa energia que a gente coloca, eles aprendem com isso, né? Então, pode ser uma estratégia para se fazer, tá? Para que eles aprendam a perder com base em como eu me comporto ao perder. Se eu perco, eu me estresso também, como é que eu vou cobrar dele? Isso aí, né? Aí não tem jeito de eu estar nessa cobrança. Aí às vezes tem criança que está no carro com os pais, né? Vê o pai xingando no trânsito, brigando, né? Poxa, está ensinando o filho a agir da mesma forma, né? Então, ponto aqui agora para a pergunta da Tamires. Tamires, a questão das telas, né? É algo assim... tem também controvérsia, tem estudos, né, mostrando que até 2 anos nada de tela, né? É lógico que assim, eu não sou radical porque muitas vezes a mãe não tem com quem deixar, tem que cuidar de outro filho, tem que arrumar comida, né? E aí, como é que vai fazer? Ah, deixa a criança ali brincando, tá certo, também tem esse recurso, né? Então, o uso exagerado disso, é lógico que faz mal. Né? Porque o celular hoje, os jogos que tem, os vídeos que tem, esses shorts, né, que tem São aí terríveis. dos vídeos, eles são pensados, né, com estratégia psicológica para prender a atenção. Então, se a gente adulto, já maduro, ficamos, né, horas presos nesses vídeos, jogos e redes sociais, né? Porque eu vejo assim, é gatilho mental, é estratégias psicológicas para roubar nossa atenção. Imagina eles, um cérebro imaturo, impulsivo, que só quer prazer. Qualquer joguinho, né? Esse dia eu instalei um joguinho no celular, porque eles estavam falando, a criança estava falando. Eu falei, deixa eu ver o que eles estão vendo, jogando e fazendo. Aí eu fiquei 1 hora naquele jogo, falei, nossa, eu fiquei 1 hora no jogo. Passou, nem viu. Ver. Era só para conhecer. Só para conhecer. Eu falei, nossa, peraí, deixa eu ver. Gente, 5 minutos davam um baú de presente. Aí dava ali, daqui a 5 minutos você ganhava uma skin. Daqui a pouco, mais 10 minutos, você ganhava uma vida extra. E ali isso é recompensa. Isso é reforçador. Você vai ficar, não, eu vou ficar porque eu vou ganhar. Então, você vê, você está vendo como é estratégico isso? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque senão eles caem nessas estratégias, porque a gente cai. Então, eles não têm maturidade. Então, a gente tem que controlar, né? Hora ou outra, quando precisar, beleza, mas lá em casa até eu faço assim, ó, na hora do remedinho, você fica, porque a minha esposa, né, tem que cuidar, né, de arrumar outro menininho para ir para a escola, estou arrumando outra coisa, na hora que dá 10 minutinhos já para. Então, é importante, sim, mas já dá a dica do momento de tirar, entende? Para poder estar sob controle, porque senão isso aumenta a ansiedade, né? São questões que geram muita dopamina no cérebro, mas é um prazer barato, rápido, igual droga. Ao mesmo tempo que ela bate forte, ela cai forte. Aonde vem a irritabilidade, desatenção, agressividade, entende? Então a gente precisa pensar nisso. É uma droga, sim. Né? Então, é um prazer rápido. E isso faz com que as crianças também ficam menos resilientes. Né? Porque, eu estou no tédio, vou lá ver o celular. Em vez de criar um jogo, né? Em vez de conversar com alguém, em vez de jogar bola com alguém, em vez de ter relacionamentos com outras crianças. Entendeu? Aqui é prazer rápido, muito rápido. E é o que muitas das vezes a gente, adulto, tem feito. Que aí entra aquela parte do espelho que você falou. A gente é o espelho para eles. Se eu, a hora que eu tô lá, sentado esperando a janta ou coisa do tipo, é o celular. Porque se eu posso, por que eu proíbo eles? Então é uma coisa pra gente pensar pra gente também. E eu já vi que também. A gente é um exemplo. E eu também já vi pais, né, falar assim: meu filho, lá em casa a gente não fala palavrão, lá em casa a gente não xinga, a gente vive uma vida, né? Correta. Mas aí eu falo, a criança tem celular, que vê vídeos, YouTube,
é terrível. O YouTube é uma coisa que eles pegam, pode ser o vídeo de aquele YouTube Kids. Eles colocam propagandas para a criança escutar que são maldosas. Uma vez eu estava vendo desenho no celular, quando vê o Marcos do lado dele. Eu tive que tirar. Aí falou assim, se você não der like, você não ama seu pai, não ama sua mãe. Aí, estratégias emocionais para a criança fazer o que eles querem. Aí o Marcos falou, não, opa, peraí. É uma coisa que lá em casa eu não falo palavrão, minha vida é perfeita, eu sou uma ótima mãe, mas e o que você está dando para o seu filho? Será que lá está 100% correto? Porque hoje em dia tem jogos que você conversa com outras crianças. Tem jogos que você conversa com outras crianças. E vai saber se é uma criança que está do outro lado jogando? Não é uma pessoa marmanja aí, que está fazendo maldade, mexendo com o psicológico do seu filho, querendo entrar na vida do seu filho? Acontece. Até que ponto a gente está? Tem casos que eu já atendi, atendo, né, de redes sociais, né, de pedindo fotos, né, de nudes para a criança. Pede, gente. É perigoso. Tem que cuidar, tem que vigiar. Né? Então, assim, pensar mesmo nessa qualidade de vida da família também. Né? Poxa, meu filho está ali, eu estou deixando de ter um tempo com ele que nunca mais vai voltar. Né? Meu filhinho tem 3 anos e meio, o outro tem 1 ano e meio. Poxa, essa idade com eles, nunca mais eu vou ter. Eles vão crescer e esse tempo passou. Passa muito rápido. Né? E aí? Eu fico no celular, eles também. Poxa, mas se eu ficar com eles dá trabalho, mas cria memórias, cria lembranças, cria valores, aprendizado. Né? Então, o filho dá trabalho, sim, mas dá pra gente aproveitar a vida. Né? Não é olhar o filho como um estorvo na vida do casal. Muitas vezes acontece. É porque não é fácil, né, Flavinha? Eu acho que quando você planeja um filho, você já tem que saber que não é um mar de rosas. E muitas pessoas imaginam agora e não imaginam lá na frente como que vai ser, o que isso vai ocasionar, a responsabilidade que vai vir. Porque eu falar que eu sou mãe, ter essa palavra de mãe é muito bonito. Mas e a responsabilidade que isso vai ter? Que eu tenho que acordar de madrugada, eu tenho que amamentar, independente de ser, né? Livre demanda no peito, se é uma mamadeira, você tem que acordar, você tem que ter responsabilidade. A sua vida não vai ser a mesma. Não mesmo. Ah, mas meu filho não me prende. Prende, porque se tiver um frio à noite, como que você vai sair com seu filho bebê e vai para um barzinho aí com os amigos? Sabe, é muito difícil. As pessoas não entendem isso. Acho que tudo é muito bonito. Ter a palavra de pai, eu engravidei aquela mulher linda. Não, mas e a responsabilidade? É o romantismo, né, que a gente viu muito, né, nas redes sociais, né? O pessoal falando de maternidade, aquele romantismo, né? Mas os famosos, eles têm dinheiro para pagar babá, 1, 2, 3 babá, né? Então, não é bem por aí, não. É muito difícil, né? Muda a rotina, sim. É necessário uma entrega nossa. É necessário, assim, uma entrega também de companheirismo, né? Entre o casal, né? Ou entre a família ali, né? Porque desgasta. Né? Desgasta, cansa, né? Você vê a mulher, né? Eu falo pela minha família, né? O quanto que desgasta ela, né? Eu tento fazer o máximo lá em casa, né? Eu falo que a única coisa que eu não sei fazer hoje é dar de mamar no peito, mas dar mamadeira, que o resto eu sei fazer tudo, né? A gente ajuda, participa, né? A minha esposa fala assim, você não ajuda, você faz a sua parte. Faz com obrigação. Entende? Então, eu falei, poxa, é verdade, o marido não tem que ajudar. Ele tem que fazer o papel dele de marido. Porque né? ele sabe a obrigação, ele sabe como que funciona todos os dias, né? Ele não precisa ficar perguntando assim, o Marcos é muito disso. Amor, o que tem para fazer? Você quer que eu te ajudo? Eu falo, não. Mas, poxa, sabe que pode fazer, mas sabe que... porque ela joga tudo aqui, ó. É meu. O erro não é só Flavinha, meu. eu sou assim desde... É uma questão de combinar. Desde de Samuel. O aqui fala é meu. Desde o Samuel eu sou Tanto assim. que quando ela deu a primeira luz, tinha muita gente querendo ajudar. Minha mãe, a mãe dela, e muita gente quis ajudar. Não, eu vou pra lá, minha tia. Mas sabe qual é o meu Ela medo? falou, não, eu vou fazer, eu sou capaz, eu vou fazer. Ai, falei, chama ele pro seu consultório. Sabe qual era meu medo, Flavinha? Eu vou ser bem sincera para você. Eu não aprender. Eu me acomodar na situação de ajuda. E eu não me... Porque, assim, eu passei perrengue na amamentação, tive fissuras no peito. Então, assim, eu vivi esse momento, entendeu? Eu falei assim, eu quero aprender. Se eu pegar alguém que troca meu filho, que não sei o quê, eu não vou ser mãe. Eu botei filho no mundo para as pessoas criarem, não para mim aprender.
E desde Samuel e Gabriel eu fui assim. E às vezes isso daí me machuca um pouco, porque às vezes eu me sinto cansada, preciso, mas não sei pedir ajuda, porque eu penso assim que eu vou estar atrapalhando, que eu vou estar não sei o quê, mas às vezes é legal eu falar assim, olha, me ajuda porque eu não estou aguentando, É tenho muito importante que a me gente ter rede de cuidar, apoio. Muito importante. porque acaba que a gente desconta na criança, muitas das E vezes. a mãe, assim, a mãe fica com sobrecarga, né? Então a mãe se esgota mesmo. Então a gente precisa pensar, né, no cuidado da mãe para com o filho, né? Às vezes um marido vendo também, tô vendo que você está cansado, vamos pedir para alguém ficar com ele para você dormir um pouquinho, às vezes só para dormir um pouquinho, para sair, jantar junto, passar um tempo de casal, né? Entendo também essa questão, né, de mãe, não deixa eu cometer os meus erros. Eu falava isso também, deixa eu aprender, né? É importante a avó tá junto, ajudar, mas deixa eu ser pai, né? Porque eu também estou aprendendo, por mais que eu tenha teoria, mas eu quero a prática, né? Mas também não dispensar ajuda porque a gente esgota, né? E não é porque eu estou pedindo ajuda que eu sou fraco, que eu estou fracassando, né? É porque é necessário a gente revigorar as forças para retomar, porque eles nos tomam de canudinho e tomam até a última gota, né? Então é importante observar a saúde da família, a saúde da casa, se tem apoio, se não tem, se tem cooperação, né? Porque não é fácil, gente, mas dá para curtir se a gente conseguir, por exemplo, ter mais desses bate-papo, de buscar mais ajuda, de buscar orientação, né? Porque às vezes, por exemplo, você falou, né, que passou esse perrengue, muitas das vezes por causa de um pensamento seu, entendeu? Uma forma de pensar desajustada, que você quis compensar, mas descompensou no outro lado, entende? Então, às vezes, buscar uma orientação de pais, às vezes é 1 ou 2 vezes você vai no psicólogo ali, eles te orientam, poxa, tira aquelas coisas da cabeça nossa, porque a gente tem isso. E os pais também precisam desse cuidado, né? Claro. Às vezes a gente deixa a gente de lado para cuidar dos filhos, mas não vê quanto isso afeta a gente, né? É importantíssimo. E é onde a gente afeta a criança sem a gente nem perceber. Mas assim, a gente vem jogando nas costas, chega uma hora que a gente fala, pô, não dá mais. Alguma coisa não tá certa, né? Aí discute com o marido, né? E discute um com o outro. É isso mesmo. Então tem que pensar também na qualidade de vida da casa, da família, né? Na sua qualidade de vida também, né? É fácil deixar, fica com a avó aí, né? Esses tempos, acho que foi até ano passado, tinha até uma musiquinha que falava criança de vó, não sei o quê. Aí tinha um videozinho que a mãe lá deixava com a avó, ia sair, ia passear, né? Então, assim, em alguns momentos, por que não recorrer? Né? Mas aproveitar do caso é lógico, né? A gente vê muito caso assim, fica com a avó. Ó, meu Chile falando, meu Chile falando. Ela me acordou esse dia, falar que ele ir pro Chile. Deixar as crianças com a avó. Será que a avó aceita? Ô, Flavinho, em um ambiente familiar, né? Você criar seu filho e falar assim, olha, você é difícil demais. Colocar isso na cabeça, você é difícil. Nossa, tá errando, tá? O que isso aí desencadeia? São palavras que na você está formando a identidade dele assim. Que ele é difícil, uma pessoa que não tem jeito, uma pessoa que ninguém vai gostar, né? Então, é algo que a gente tem que parar para refletir e deixar doer um pouquinho na gente, sim, sabe? Poxa, o que eu estou falando? Quais as palavras que eu estou usando? Isso vai formar a identidade dele, a personalidade dele. Prejudicando o crescimento prejudicando dele. Então, eu estou afirmando que ele é assim. É diferente você falar, você está assim. Entende? Poxa, hoje você está mais irritado, né? Tem gente falando, nossa, hoje você está chato, né? Nossa, você é chato pra caramba, hein? Você é. Então, não muda. Então, você está, é mutável, né? Então, e também, assim, saber falar palavras de elogio também, né? Porque às vezes a gente só xinga e a gente esquece de falar as palavras boas, né? Tem algo que eu gosto muito de falar para os pais, assim, se você não aprende a reforçar a criança nos momentos certos, elas vão nos obrigar a reforçar no momento errado. Como assim? Ela tá bonzinho, seus filhos estão lá quietinho, né? Você pode sair daqui e falar, parabéns, vocês estão quietinhos, a mamãe pirou no 6. A gente não faz. Mas derruba alguma coisa lá, você não sai correndo, vai lá ver.
Já vai lá grudar pelo cabelo. Não é? Tá vendo? Então, se a gente não aprende a parar esses pequenos momentos para elogiar, né? Para, pô, vocês estão fera, gostei de ver. Um detalhe muda. Aí eles vão nos obrigar a reforçar o momento errado. E aí, você derrubou lá, você vai lá ver. Ganhou a atenção que eles queriam. Às vezes é isso que eles estavam precisando, né? Entende? Ô, Flavinha, a gente falou muito sobre a parte, né, do autismo, sobre a parte, né, das frustrações em casa. E hoje em dia também tem muita parte de abuso sexual, né? Tem. Hoje em dia a gente as crianças estão sendo bem afetadas, né? Hoje em dia a gente não pode, eu falo por mim, tá? Eu não confio em deixar meu filho na casa de tio, na casa de tia, na casa de primos, porque é um medo que a gente está vendo com muita frequência, como tem aumentado isso, né? Ah, mas na casa de vó... Não, mas eu deixo também na casa de vó, mas e as pessoas que estão lá? Como que vai ser? Será que vai ser legal? O que será que vai desencadear isso daí? E tem aumentado muito isso daí. Eu não sei se você atende, né? Como que é esses casos? Sim. Assim, eu acho que sempre teve esses casos, né? Se a gente vê a história da humanidade, sempre teve essas depravações, assim, né? E só que agora ficou mais disseminado com a facilidade da comunicação, né? Internet, televisão, rádio, WhatsApp, tudo mais, né? Mas isso é fato. A gente sabe que o alto índice de probabilidade do abusador são pessoas bem próximas, de confiança. Então, é delicado mesmo. A gente tem que tomar cuidado, né? Tem que ficar vigiando, tem quais que olhar. são para você perceber que tem algo de errado com o seu filho, quais são os primeiros sintomas, né? Que você fala assim, opa, alguma coisa está errada, eu preciso observar mais o que está acontecendo ali, para arrancar da criança também, né? O que está acontecendo com a criança. Eu sempre falo para meus filhos, não minta para a mamãe, seja verdadeiro com a mamãe, porque... né? A mamãe quer saber a verdade, eu sou a melhor amiga de você, então você tem que falar para a mamãe o que está acontecendo. Eu pergunto toda vez, quem limpou você na escola? Isso mesmo. Quem deu banho? O que aconteceu? Com quem você conversou? Porque eu gosto de estar a par de tudo do dia a dia deles. Essa é educação sexual já, desde pequenininho. Uma educação sexual desde criança? Sim. As terminações nervosas já existem ali na genital das crianças. Então, você vai limpar, papai tá limpando aqui o peruzinho seu, tá? Mas não pode deixar ninguém, só o papai e a mamãe que pode mexer. Se mexer, você tem que falar pro papai, entendeu? Então, você já vai educando, ensinando e eles aprendem, né? Então, na escola, como você falou, alguém te limpou, como foi, né? Às vezes meu filhinho chega e fala, papai, o meu bumbum tá doendo. Já passa 1 milhão de coisa na cabeça. Vou matar um. Né? A gente fica assim, mas às vezes é só a vontade de fazer cocô mesmo, né? Às vezes limpou de uma forma incorreta, mas eles são muito branquinhos, né? Então acaba assim, que... essa educação sexual, assim, de proteção mesmo contra abuso é importante. Né? De já estar ensinando para ninguém mexer. Ou se mexer, falar, né? Porque chega uma certa idade que os adultos até... fala assim, se você contar para alguém, eu bato. Aí as crianças vão se travar. Aí elas vão ficar mais ansiosas, ou irritadas, ou chorona, né? Às vezes fica mais hipersexualizada, né? Então são pequenos sinais, né? Mudou o comportamento, mudou o humor, tá mais agressivo, não tá comendo muito. Então, né, qualquer mudança ali do normal, tem algo que aconteceu, né? Então, aos pouquinhos, porque às vezes a criança tem vergonha de falar ou medo de falar, porque às vezes a pessoa que fez isso coagiu ela. Ainda mais se for gente perto. Vou matar seu pai, vou matar sua mãe. Você acha que ele vai falar? Nunca. Não vai falar, porque ele quer proteger vocês. Para proteger a gente. Ainda mais se for gente de perto, né? Porque se for gente de longe, não sabe quando vai ver de novo. Mas e gente que tem ali, né, uma frequência maior na vida da criança? É algo muito delicado. Tem gente que fala assim, é besteira. Não é besteira. Lógico que o exagero faz mal, né? Eu me preocupo tanto, a criança também aproveitar ali, os avós, familiares, mas eu também gosto de ficar atento sobre isso. Eu me preocupo, né? De as crianças ficar, né? Esse dia minha esposa até falou que viu um vídeo numa festinha infantil que passou até na internet, que o rapaz lá do inflável chamou a menininha lá para trás e parece que passou a mão nela. E aí o pai viu ela saindo, né? Aí perguntou para ela, o que você vai fazer lá? O tio lá me chamou. Aí sorte que tinha a câmera lá, aí conseguiu flagrar, né? Ó, pra você ver, num buffet,
Aniversário de infantil. Aniversário infantil, né? A gente estava conversando, que a gente estava num aniversário, esse aniversário que tem escolar, né? Aham. Vai alguns adultos e mais criança, né? Minha esposa falou, nossa, eu tenho medo de deixar. Eu falei, é delicado, né? Só se deixar com alguém ali de confiança, mas mesmo assim... E se você não deixa, a criança fica frustrada. É Se você complicado. deixa, você fica com aquele coração porque é um trauma pro apertado. resto da vida, né? É complicado isso daí, né? Então, é um assunto que merece muito cuidado, muito cuidado. E já educar previamente. Não só falar nisso depois que acontece, porque a criança não sabia. Então, tem que já Quem tá falar educada não se desde já. protege. Se for desde já. menininha, né? Tomar Menininho cuidado e com as partes menininho, íntimas, todos colocar dois. proteção. Porque criança não tem aquela né, malícia, Não tem, né? não Acho que tá tem. tudo brincando. É. Mas tá tudo muito difícil, né, O Flavinho? meu filhinho mais velho tem com 3 anos até, que a gente até passava pomadinha pra fimose, né? Aí a gente sempre falava, ó, o papai vai mexer aqui, mas não pode deixar ninguém mexer, tá? É só o papai e a mamãe que tá passando remedinho, não pode mexer mais. Então a gente sempre tem que estar ensinando mesmo, tá? Pra ele poder entender, se não acontece uma coisa, ele não entende. Né? Vai achar que É normal. que é normal. É normal, não sabe, né? Flavinho, mudando um pouco de assunto. Geralmente as pessoas falam assim, procurar psicólogo. Mas isso é coisa de quem tem necessidade, quem tá precisando, uma pessoa que quer se matar. Por que procurar um psicólogo? Tem diversas demandas para isso, né? Hoje em dia a gente está vendo alto índice de ansiedade e depressão, né? Advindo de diversas fontes, né? Uma delas muito forte é a Covid, né? Que até hoje a gente vê consequência disso. Uso excessivo, né? de substâncias, uso excessivo de telas também, né? Ansiedade, separação, criação de filho, alta demanda na faculdade, no trabalho, bullying. Então tem diversas demandas, né? Então, assim, não o psicólogo e o psiquiatra também não é só para quem tem transtorno mental. Não é, não. Né? Para quem está sofrendo aí, né? de uma tristeza que dura muito, né? De insônia, né? Acorda de madrugada desesperado, né? A gente tem visto muita gente hoje com crise de ansiedade, crise de pânico, né? Então, às vezes, é um ajuste que você vai lá, né? no psiquiatra, passa um tempo com um psicólogo, ajusta, beleza, né? Então, é mais preconceito, né? do que qualquer outra coisa, né? Então, assim, eu penso assim, você tem essa vida até então que a gente sabe, né? Que a ciência comprova só essa vida, não sabe se depois você volta, se não volta, né? Tem as crenças aí que cada um acredita uma coisa, mas pelo, né, que a ciência mostra, a gente tem essa vida, né? E a gente tem essa vida para ser feliz. Então, por que eu vou ficar levando um sofrimento adiante se eu posso buscar uma ajuda, né? Se eu posso buscar uma orientação, né? Se eu posso ali, poxa, melhorar dessa questão. Às vezes é algo, como eu falei para você, às vezes é um pensamento que faz eu ter alguns comportamentos assim compensatórios. E então, aí, porque geralmente a gente ouve falar, vou procurar psicólogo, tô ficando louco, não sei o quê. Mas, assim, a gente tem tido muito contato, mas a gente vê que psicólogo não é para isso, é para tratar aquele problema momentâneo ou até que tem uma durabilidade, mas que psicólogo não é para louco. De jeito Que é para a nenhum. gente poder tratar momentos ali de ansiedade, igual você falou, e entre os outros. Términos de relacionamento também, nossa, tem muita demanda disso também. Mulher Muitas que bate no frustrações. marido em casa. Eu acho que o Marcos precisa de um psicólogo. De verdade, Flavinho, E eu olha que- acho, viu? E sabe que muitas das vezes também, assim, só da gente ir conversar com alguém, né, que nos entenda sem julgamento, é importante. Parece não dar um certo alívio. Poxa, ele me escutou, ele me ouviu, ele me entendeu. Então isso traz uma segurança, uma paz, né? Dá uma esperança pra gente, né? Então tem coisas que a gente não consegue falar com ninguém. Às vezes só se abrir. Só se abrir. Cheguei lá, me abri, rasguei o que eu tinha que isso aí. rasgar.
É isso aí. Deu tudo É certo. muito bom, né? Porque, por exemplo, eu passei mesmo um tempo, né? Que a minha sogra morou comigo, né? Então eu fiquei meio mal, né? Com muitas situações. Quando sogra né? mora perto, é uma brincadeira. Até né? parece, nem vê a dele. Então assim... Minha sogra é um amor. Ela era, nossa, um amor de pessoa. Hoje ele é falecido. Mas por conviver junto, a gente... eu vivia num amor e ódio. Sabe? Poxa, eu quero cuidar dela. Nossa, e agora ela tá aqui? Gente, momentos da vida traz situações que a gente desequilibra. Então, né, era só o casal, aí chegou mais um indivíduo que veio ali, né, e né, o idoso que precisa de cuidar, pensamento diferente, a casa é minha, não é dela, e idoso às vezes quer implantar o seu jeito, gera atrito, né? Pô, eu fui parar no psiquiatra. Tudo bem, fui, tomei os remédios que precisei, fiz a terapia, legal, fiquei bem, cumpri com o meu papel, né? Depois, 3 anos atrás, meu pai faleceu também, né, de um acidente, eu também fiquei muito mal, fui recorrer de novo. Não é problema, né? Não é problema. Para quê? Para se eu estou sofrendo, se eu preciso, né? Beleza, hoje eu estou bem de novo, se precisar eu volto, né? Então, é uma ajuda para poder te reerguer, para dar sequência. Eu falo de mim, né? Eu falo assim de alguns casos meus, né? Me expondo, porque, poxa, a gente precisa, ninguém é de ferro. E teve um momento da minha vida que eu achei que eu era inabalável. Eu achei. Eu acho. Eu sou. Eu acho que achei. eu sou, viu? Até eu ruí. Eu falei, nossa, não é bem assim, não. Acho que eu sou foda. Né? Mas é perigoso, ninguém é de ferro. Mas eu sou. Né? Sabe qual o tipo de pessoa que eu sou? Por isso que eu tenho que me cuidar, sabe? Porque eu sou aquela pessoa, eu ajudo, não tenho nenhum problema, Flavinho, em ajudar. Na bola com ela. Eu vou guardando. E quando eu falo, eu não falo mentira. Eu falo a verdade, só que eu falo um pouco demais. Uhum. Aí na hora que eu olho, eu já falei. Sim. Aí pra mim voltar atrás não tem jeito, aí eu descarreguei, eu me fico aliviada. Ufa! Mas assim, às vezes foi preciso, sabe? Eu metralhar, falar tudo o que eu precisava para me acalmar. Uhum. Mas não é mentira, é verdade. Só que eu fui guardando, entendeu? Sim. Eu fui pegando desse tempo todo. Sim. Chega uma hora que a gente não aguenta. Mandava pro psicólogo. Eu gosto muito, cara. Assim, vale a pena, né? Vou falar para você que é gostoso. Em alguns momentos é gostoso. Em alguns momentos mexe em ferida que às vezes ficou esquecido, a gente não quer mexer. Né? Mas são pontos importantes para que a gente tenha essa flexibilidade de viver, de ir, de vir, de falar, de viver, de voltar atrás, né? De falar um não, de falar um sim. Né? Então, essa flexibilidade na vida é importante, senão a gente vai ficando rígido em alguns pensamentos, em algumas emoções, em alguns pontos da vida que travam a gente. Né? E a gente provou de como um psicólogo faz bem. Você teve um período com as crianças aí e a gente viu que um detalhe, um mínimo de que seja, a gente consegue organizar para chegar no que a criança precisava. Uhum. Eu não sei se eu me expressei assim. Ainda mais quando é dois, né, Flavinho? Ainda mais eu falo que quando é o Samuel, ele com o Gabriel é 2 anos e 2 dias de diferença. Então, quando o Gabriel nasceu, o Samuel ainda era um bebê. Sim. Né? Tinha acabado de sair da amamentação, porque o irmão nasceu, ele que quis. Então, ele era um bebê. Então, a gente distribuir isso é muito difícil. Por mais que você ache que você está se doando, né? 100%, às vezes falta alguma coisa. A gente fica naquela situação de um brinquedo na mão do outro e o outro quer e você não sabe como arrumar a situação, né, sem prejudicar ambos os lados. Então, acaba que a gente erra muitas vezes. Sim. Né? Como pais, a gente erra. Às vezes, a gente acha que a gente está acertando e a gente está prejudicando a criança. Né? Da criança. Eu aprendi muito, até foi lá com você mesmo, quando eu levei o Samuel lá, que ele se doava muito, né? E ele sofria muito com isso. Ele tirava do dele para dar para os outros e acabava que não tinha nada em troca. O seu né? perfil. Hã? Seu perfil. E acabava que ele começou a sofrer muito com isso, sabe? Então, eu acho que quando eu levei ele lá, ele entendeu, né, a situação. E eu também, né? Porque você não tratou só o Samuel, você conversou com a gente também e mostrou que a forma que eu deveria, né, atuar ali, que foi muito importante no momento, na situação que a gente estava vivendo.
Hoje em dia mudou muito, né? Eles conseguem ter essa relação de irmãos. Eu acho que 100% nunca vai ser, porque são seres humanos, Eles são estão em diferentes. desenvolvimento, então precisam É. desses atritos também. A gente Pra velho já é resolver, difícil, né? pra Imagina aprender a criança. resolver, senão E não o mais aprende. legal, assim, eles têm um atrito, passa ali, o Gabriel fica emburrado de um lado, o Samuel do outro, passa 5, 10 minutinhos, já tá os dois brincando de novo, Isso, preparando para a próxima briga de novo e tá tudo certo. Mas hoje eles estão mais fortes. sim. O Samuel aprendeu muito a se defender com a Legal. chegada do irmão, e isso daí foi muito legal. Eu gostei disso, porque o Samuel era todo, ele chorava, né? E o Gabriel ensinou ele a se defender, sabe? Isso daí é muito importante, foi muito importante na vida dele. E eu vejo que todos os dias um aprende com o outro, eles brincam de novo, mas assim, dá super certo. Então, essa é uma questão também, né? Vou levar no psicólogo e vai ficar tudo perfeito, né? Não vai, né? São indivíduos que estão em desenvolvimento, né? Somos seres humanos que falhamos, temos necessidades, carências, demandas, né? Mas ajudou bastante. Ajuda sim, Porque se não tivesse tido no momento que a gente teve o contato do Flavinho com as crianças, eles estariam continuando no erro. E hoje não. São crianças, lógico. Mas ajudou a mostrar o companheirismo e muita coisa trabalhado aqui. Que não só aqui, né? Que a gente falar é difícil, a gente mostrar, né? A forma que é feito é diferente. E veio né? uma pessoa que entende como fazer para fazer da forma correta. Tudo... Isso é uma das importâncias, né? Também da busca pela terapia, né? Muitas das vezes quem dá o sinal que tem algo errado ou desajustado na casa é a criança. E aí quando a criança chega pra gente, a gente identifica, né, muitas das vezes todo um contexto desajustado, né, todo um manejo desajustado, né? Então esse contato com a família, essa orientação, né, também isso que você falou, é importantíssimo. Eu, enquanto psicólogo infanto-juvenil, não consigo atender a criança sem conversar com os pais. Então, preciso ter essa conversa. Não é quebrar o sigilo e ficar falando tudo que eles me falaram para vocês. É entender como que está o dia a dia, o relacionamento de vocês, a dinâmica, né, o trabalho, como é que funcionam os horários, orientar e também ajudar a criança a adquirir essas habilidades para entender o dia a dia também, né? Então, essa parceria, né, o psicólogo e a família, né, para ajudar a criança, tem que ter. Né, tem que ter, não tem como atender só esse indivíduo isolado do mundo, não tem como, né, que como eu falei, eles aprendem por modelo, por observação. Então, às vezes eles vão lá comigo, funciona super bem, aí chega em casa, desajusta tudo. Opa, tem algo errado ali, né? Então é isso, né? Fico feliz em contribuir com vocês, né? E a gente sabe que eles vão ter atritos, mas estão aprendendo, estão amadurecendo, né? Que precisar de mim, estaremos aí se Deus quiser, né? Mas o que a gente conversou é isso, é botar em prática, né? E muitas das vezes o que a gente fala pro lado de cá tem que doer um pouquinho do lado daí. Opa, peraí, confrontou. Opa, né? A gente precisa também fazer os pais refletirem, pensarem. Doeu né? na ferida, né? Porque às vezes é um desajuste nosso, é um pouquinho que a gente muda, a criança vem de bandeja, vem facinho. É muito difícil. Nossa, eu falo que maternidade é uma caixinha de surpresa, todo dia a gente descobre algo, né? Eu falo que acho que quando crescer não será diferente, porque a gente aprende todos os dias, a gente aprende com eles, eles aprendem com a gente. Somos seres humanos, a gente erra, a gente acerta. O importante é a gente perceber que se o erro a gente melhorar, né? Acho que todo mundo tem como melhorar. E Flavinho, eu falo para você, vamos agora entrar no último, uma pautinha aqui que eu acho muito importante, sobre o alcoolismo na vida de uma criança, né? Em questão de cigarro também na vida da criança. Como que você vê isso no momento, né, familiar? São vícios também, né? Que a gente observa assim, ó, não faz o que eu faço, né? Faz o que eu digo. Poxa, não é assim. A criança
ela quer fazer igual, porque ela quer pertencimento, que é uma necessidade humana, né, de desenvolvimento humano, de pertencimento. Então, muitas vezes o que é falado não tem tanta prevalência do que é visto ou vivido. Então, ela quer fazer igual para sentir parte do grupo, do bando. Então, se um pai fuma, a probabilidade é alta da criança também fumar, né? Se o pai bebe, também, né? E a gente sabe, por exemplo, bebida e cigarro, está muito ligado, você vê as propagandas, né? Coloca-se mulheres bonitas, né? Corpulentas. E o que tem a ver com bebida? Né? Porque está associando ao prazer. Então, bebida e cigarro está associado ao prazer. Né? Você vê em filmes, fui promovido, vamos beber. Ganhamos no futebol, vamos beber. Terminei com um namoro, vamos beber também. Ninguém sabe comer um lanche, né, Flavinho? Motivo de beber e fumar. Então, você vê que também a gente luta contra a mídia, contra isso, né? Então, tem que ensinar, tem que orientar, né? Então, são drogas lícitas, né? E que causam muito mal, né? A gente sabe aí que o álcool também, né? É um dos motivos, né? De alto índice de acidente, né? De carro, né? Destrói tanta família. O meu pai foi vítima disso, né? Sim. Né? Então, é algo que tem que ensinar e pensar, né? Então, o pai chega em casa, em vez de aproveitar o filho, vai pro bar, né? Ou bebe em casa e está mostrando aquilo para a criança. Né? Então, assim, e realmente o que você falou, sim, desculpa te cortar, mas a mídia tem injetado isso dentro dos vídeos infantis, dentro do vídeo, desenho e tudo mais, algo que é normal, tá tudo certo, pode isso, pode aquilo e vamos seguir a vida no novo normal. E eu falo que destrói muitas famílias, né, Flavinho? Sim. Às vezes a gente não percebe em certas situações de briga, das coisas, que isso daí desencadeia na cabeça da gente, né? É um vício que a gente está ali e que a gente acha que é normal, mas não é normal. Né? Eu vivia num meio alcoólico, né? E foi muito difícil. E é uma coisa, eu sempre pensei nisso quando eu fui, sabe? Minha mãe sempre me falou, ela falou, até hoje ela fala, eu nunca quis a minha filha no vício, porque o que eu passo, o que eu passei é algo muito ruim, né? Não ter um ambiente familiar ali correto para me ensinar os meus filhos, né? E o Marcos, ele não tem vício nenhum. Glória a Deus por isso. Não bebe, não fuma, nada. Não é perfeito, né? Quem fala, nossa, não bebe é perfeito. Não, não é perfeito. Eu também não sou perfeita. Ele é guerreiro de me aguentar. Mas eu falo que isso daí é muito... O álcool destrói muito a família, né? E a gente tem que ensinar os nossos filhos, né, no caminho certo, né? Ensinar os que é o certo é o errado. A gente tem que ensinar eles no caminho de Deus, independente de religião. A gente tem que... O Deus é um só, né? A gente tem que ensinar. Muitas pessoas barram isso. Acho que isso daí é um bicho de 7 cabeças, ensinar. Não, a gente tem que ensinar, porque é Deus na vida deles sempre, né? E a gente não vai ter a gente pro resto da vida. Na hora que a gente cria o filho pro mundo, na hora que eles estiverem no mundo, a gente tem que estar convicto que a gente ensinou o certo para eles e colocar na proteção de Deus sempre, né? Porque o mundo tá aí para matar, para destruir. E é uma coisa que a gente tem que acolher eles, ensinar para eles serem diferentes lá na frente. O que a gente pode fazer enquanto pais é isso, é ensinar, né? Ofertar o máximo de experiências possíveis para que eles, né, se desenvolvam, né? Consigam dar conta de si, né? Vivam o mais adequado possível, porque agora, enquanto criança, a gente tem mais controle. Depois, na adolescência, juventude, eles são responsáveis pelas escolhas deles, né? Então, a gente fica meio de mãos atadas, apesar que muitos jovens e adultos recorrem aos pais, né? Hoje em dia a gente vê muitos adultos saindo muito tardiamente da casa dos pais, porque quer estudar, fazer faculdade, ou não quer fazer nada, também tem casos assim, né? Acontecem, né? Então, assim, a gente tem que acolher, mas ensinar a viver, né? Porque senão fica aquela criança sempre embaixo da asa da mamãe e do papai, aí não quer enfrentar o mundo. Então, assim, é importante ensinar, é importante frustrar, é importante acolher, é importante desafiar, né? É importante deixar fazer sozinho, errar, ensinar, ser o modelo. Então, ofertar o máximo de experiências possíveis, né? Para que elas consigam se desenvolver, ser independente, né? Ser um adulto saudável. E se caso esse adulto também precisar de algum amparo, por que não? Solicita, vai buscar uma ajuda, vai buscar uma orientação, né?
Então, isso sai mais barato buscar orientação do que muitas vezes assumir a consequência, né, da vida desajustada. Sai muito mais caro. Sim. Né? Então, essa questão da bebida, do cigarro, do celular hoje também são vícios. Né? Poxa, por que né, tá bebendo, tá fumando? Pô, a família não é mais prazer? A família não tem mais prazer de estar com a família? Então, Tá né, buscando em outro tá lugar. buscando em outro lugar. E a internet também é terrível, né? Aparecem as mulheres, os homens, e as pessoas começam no pecado ali, né? É isso aí. As Então, pessoas às vezes nem imaginam, mas o pecado está ali. Tá ali. Porque a gente está cobiçando algo que não é da sim. gente. Então, essa vitrine social tem sido um perigo. Né? Então, hoje em dia eu acho legal, eu sigo umas pessoas que falam sobre artigo científico, coisa de vida, né? de motivação. Então, tem conteúdo bom, mas tem também conteúdo explícito demais, né? Que é apelativo, né? Que a gente tem que tomar cuidado, porque senão a gente adulto cai. Né? Porque assim, a gente trabalha muito, né? Eu vejo vocês também na correria, então a gente não tem um corpo perfeito. Não. Né? E essas pessoas que ficam na internet, beleza, a vida delas é ser uma vitrine, eles ganham patrocínio para isso. Então eles vivem pro corpo. Né? Então, poxa, que corpão, né? Que homem bonito, que mulher bonita, né? Mas a gente me falou, olha, minha esposa, pô, eu tô barrigudinho, Flávio, né? você tá falando que eu não tenho um corpo bonito? Muito bom, igual do Ronaldo. Eu entendi isso. Igual eu vejo aquelas moças, nossa, que bunda perfeita, meu Deus. Mas eu entendi que você jogou pra mim que eu não tenho um corpo... Me coloco Meu nessa. corpício... Brincadeira. Me coloco nessa, né? Porque a gente compara. Né? A gente vê, poxa, eu preciso entrar numa academia. Às vezes você tá vendo ali, nossa, eu preciso fazer uma academia para ser igual. A Então, Tamires elogiou, não posso elogiar um bonito, não, isso aí pega mal. Aí não dá certo. Flavinho, chegamos ao fim. Te agradecer pela presença. Vamos fazer só um bate-bola rapidinho aqui. Bora lá. Um livro que você pega como referência e... Cara, apesar de não ter muito assim ligação com a psicologia, eu gostei muito daquele livro Pai Rico, Pai Pobre. Gostei muito daquele livro. Show de bola. Uma frase. Acho que eu falei anteriormente. Se você não aprender a reforçar o positivo, as crianças vão nos obrigar a reforçar o negativo. Um filme. Ixi, cara, agora pegou, hein? Um filme, uma série, alguma... Ah, cara. Eu gosto muito de filmes bíblicos, assim, né? Então, eu sou cristão também, então acho que ensina a gente valores e princípios de vida, né? De como conviver em sociedade, né? Então, não só sobre religião, né? Sobre conviver, sobre viver bem, sobre princípios e valores. Né? Uma música. Nossa, cara, hoje em dia é difícil ver música. Né, assim, música né? boa? Esse dia eu achei até uma dupla legal, cara. Eu gostei também. Mas, nossa, cara, esse bate-bola pra mim tá difícil, hein, pesado. cara. Nossa, Marquinhos, agora eu não vou ler. Cara, nome de filme, ator, atriz, nome de música. Sou negado, cara. Sou ruim. Eu assisto ali, depois eu esqueço. Também cara, sou assim. eu tenho um amigo meu que guarda os nomes de tudo, fala de personagem. Você lembra? Guarda. Eu não guardo, cara. Eu não consigo. Juan tem a cabeça boa pra isso. Eu não guardo, falou de filme, cara. de série. Aquele ali é sensacional. Ele sabe tudo. Aquele ator, não sei da onde. Nossa, eu sou ruim mesmo pra isso, eu assisto, cara. daqui a pouco eu não lembro nem o que aconteceu no filme. Não, eu sou ruim mesmo. Eu vejo, não é só porque é de agora, não. Eu sou ruim mesmo nisso aí. Uma pessoa. Tô judiando o menino. Se eu falar do meu pai, eu choro aqui, cara. Mas meu pai, eu emociono, meu pai. Não, a gente via o quanto vocês eram próximos, Sim. sempre. Vai, passa pro próximo. Desmonta aqui. Um arrependimento. Arrependimento, cara. Acho que é algo que todo mundo fala, né, cara? De não ter tido essa maturidade há muito tempo atrás, né? De ter várias vezes, né, que eu estourei, briguei, né? Fui impulsivo, falei, poxa, não precisava disso, né? Acho que foram momentos que eu fui muito explosivo, muito impulsivo, assim.
Sua maior conquista. Cara, eu acho que a minha maior conquista é estar casado, porque eu também não sou fácil, não. Acho que minha esposa me aguenta muito. Guerreira. Guerreira, cara, porque eu também não sou fácil, não. E a Divânia é toda calminha, né? Ela é, cara, graças a Deus. Me equilibra bem. Ajuda? Ajuda. Seu maior sonho, ainda não realizado. Ainda não realiza. Cara, eu tenho alguns sonhos, sim. Até hoje, conversando com um casal lá na clínica, eu tenho muita vontade de ativar um projeto de cão terapeuta, que eu fiz alguns cursos de pet terapia, de usar animais em terapia, né? E é que demanda tempo de treinar, de trazer, de locomover. Eu sozinho não consigo, mas é algo que é muito gostoso. Eu morro de vontade de fazer isso, mas está faltando ainda alguns detalhes. Então, se tiver algum parceiro aí que quiser entrar junto com o Flavinho aí, cão terapia. Dinheiro. Cara, o dinheiro resolve muita coisa na vida nossa, né? Mas a gente tem que aproveitar a vida também, né? Algo que me marcou essa questão do dinheiro, quando meu pai morreu, né? A gente foi lá no hospital e devolver a aliança dele. Beleza, mas para mim me chocou. Falei, caramba, meu pai não levou nada do que tinha. E ele guardava muito pensando na gente e não aproveitava. Não curtiu. Né? Não curtia. Então, assim, tem que curtir o momento, mas pensar no futuro, né? Então, hoje eu faço isso. Eu guardo, invisto, né? Para guardar para o futuro, mas também não deixo de viajar, de aproveitar com meus filhos, minha esposa. Então, tem que ter um certo equilíbrio aí. Família. Cara, família é um ambiente que, né, principalmente hoje que eu tenho 2 filhos, que forja a gente, que lapida a gente, que esmaga a gente, pra gente ser uma boa pessoa. Né? Hoje eu sou pai e eu fico de tudo que a gente conversou, eu sempre penso em mim, né? Poxa, eu preciso ser um bom pai, eu quero ser um bom pai, estou tentando, sou falho, mas eu caio, levanto, por causa deles eu faço isso e aquilo. Né? Então é um ambiente que me faz ser uma pessoa com propósito, né? com vida e com felicidade. Brasil. Cara, é delicado falar, né? Mas eu acho que a gente precisava muito melhorar essa nossa cultura, ter uma cultura mais rica, né? Pedir a Deus para ter misericórdia, para estar ajudando a gente, né? Ajudar as pessoas que estão lá em cima, fazer o certo, fazer, né, o que é bom, fazer o que é justo. Né? Tudo que a gente quer é isso. Né, eu sou totalmente apartidário. Então, eu sou o que é justo. Né? Então, e eu sempre falo, a gente tem um país que tem um clima sensacional, tem uma terra produtiva, assim, absurdamente... E é um país que poderia ser muito melhor. Muito mais, eu também acredito nisso. A gente tem potencial, tem inteligência, né? Tem gente que fala, pô, os brasileiros têm que ser estudados pela NASA. Então tem, né, adaptações, dá para fazer muita coisa. Alguns né? têm que ser estudado mesmo, né? Tem uns que eu vou falar a verdade. Tem uns que tem que mandar para lá e ficar lá, né? Nossa, tem uns que eu vou te dar vontade de colocar numa bolha e falar assim, vá com Deus, eu vejo. Mas eu acredito que o Brasil... Né, tem futuro, mas a gente precisava melhorar muita coisa. Mas tem que mudar a cabeça do ser humano, né, Flavinho? Porque as pessoas estão muito focadas no pouco. As pessoas não têm vontade de crescer, não pensam nos filhos, não pensam nos netos, e estão acostumados com qualquer R$50 que batem na sua porta e te dão aquilo, sabe? As pessoas têm que parar com isso, porque política é muito além disso. A política é o futuro, não só nosso, mas como dos nossos filhos também, né? E as pessoas brincam muito com isso. E quando alguém me fala assim... a gente está no governo certo, eu falo assim, mas e seus filhos? Sabe, como que vai ser daqui um tempo, o ano que vem? Eu tenho medo, sabe? Eu falo que eu tenho medo dos meus filhos falarem algo errado e serem afetados com isso. Porque eu ensino meus filhos os princípios, eu ensino eles a ser homem honesto, a ser pessoas de caráter, a ser pessoas boas. Ensino, sim, para eles quem está no nosso governo, que não é legal, e se é legal eu falo. Porque eu quero que eles sejam pessoas sábias, sabe? Eu quero que, independente se eles moram comigo ou não, eles têm que saber que da onde sai o nosso suor. Que não é brincadeira, não. A gente paga muito imposto, a gente trabalha, a gente tem funcionários que precisam da gente também.
E isso daí não é brincadeira. E muitas pessoas, muitos jovens, acham que isso é brincadeira, porque mora com os pais passam a mão na cabeça. Mas e os pais? O que os pais estão fazendo? Tá correndo atrás para sustentar esses marmanjos dentro de casa. Sabe? Isso daí que me irrita. É um assunto bem delicado, né? Desculpa o desabafo. Né? Que envolve crenças, envolve partidos, envolve muita coisa, né? Acho que é uma coisa que a família tem que conversar. Demais. Né? Tem que se abrir para ouvir dos dois lados, né? Porque não tem nenhum governo que foi 100% perfeito e nunca vai ter. Não. Né? Então, acho todo mundo tem seu erro, né? Então, acho que tem que ser algo mais democrático, mais justo, né? Pensar na população, né? E para que a gente tenha uma vida melhor, né? Para os nossos filhos viver bem e a gente também viver bem, né? Sim, nossos filhos, nossos netos, a gente tem que viver em paz, a gente tem que viver com tranquilidade e saber que tudo dará certo, né? Mas assim, eu vou te contar, viu? Dá uma raiva, ainda mais esses jovens que moram com os pais, falam assim, eu voltei. Nossa, mas o que você faz da vida? Não quer nem estudar e tá querendo, falando que voltou. Mas enfim. Nossa, Flavinho do céu, manda um desabafou. psicólogo. Ela mas é verdade, que ela precisava desabafar. Até dentro de família, até dentro de família, sabe? Viu o que eu tô falando? Um aí depois fica aí. Gera muita discordância mesmo, né? Mas tem que a gente tem que querer sempre mais, Flavinho. A gente não. O salário mínimo não dá pra nada, Flavinho. Se eu pudesse, eu mandava tanta gente pro psicólogo pra entender a cabeça da pessoa. Não, e quando você tem empresa, os funcionários votaram naquele errado, né? E querem falar alguma coisa. Mas e os impostos que a gente paga, tudo. É por causa dessas pessoas. Eu jogo na cara, eu falo. Desaforo. Flavinho. Flavinho, diga. Próximo ponto. E o principal. Deus. Cara, eu entendo, né? A psicologia entende o ser humano como biopsicossocial. Eu lembro até que na faculdade a gente conversava, né? Biopsicossocial e espiritual. Diferente de religião, né? Ter uma crença, né? Hoje em dia, foi acho que até no começo do ano, cara, eu estava conversando, não lembro com quem, tem artigo já científico falando sobre o poder da oração. Cara, é muito legal, tem coisas bem novas saindo assim, sabe? Então, é muito importante a gente ter uma crença, um embasamento, né? Para que a gente tenha esperança, né? Tenha alegria, saiba recomeçar, né? Então, eu não falo de religião, né? Eu falo de um princípio, de um valor, né? Eu tenho o meu, né? Tive várias experiências muito boas, né? Mas não de religião, né? De espiritualidade mesmo. Isso, acho que todo ser humano, ao meu ver, né? Quanto pessoa, enquanto psicólogo, faz diferença quem tem uma espiritualidade e quem não tem. Ao meu ver, faz uma grande diferença. E a gente vê o quanto Deus tem cuidado da nossa nação, o quanto Deus tem cuidado de nós, de quem está próximo. Deus tem do dia a dia, feito, né? e coisas assim que aos nossos olhos são impossíveis, e Deus vai e mostra como Ele é especial, o quanto Ele cuida da gente, mesmo a gente não sendo merecedor. Eu sei que a pergunta era para você, mas aí do mesmo jeito que ela deu um desabafo. Nossa, desabafa aí, vai lá. Mas assim, eu vejo que Deus é sensacional. Deus tem me mostrado nesses últimos dias como Ele é cuidadoso, como Ele coloca a gente lá do ladinho dele e fala assim, tô cuidando. Tranquiliza seu coração, por mais difícil que seja, eu tô aqui, né? E Ele às vezes nos mostra no último momento que realmente pra gente, Ele quer ensinar a gente, né? Que Ele tá ali, e por muitas vezes a gente esquece disso. A gente entrega as coisas nas mãos de Deus, a gente não tem paciência de esperar a resposta dele, né? Inclusive, os nossos filhos são resposta de oração. A gente não podia engravidar por N motivos, e começa tratamento daqui e dali, e na hora que vai fazer o tratamento, descobre que o Samuel tá vindo. Olha, então, cara. assim, eu falo que Deus, Ele é sensacional. A gente na mesa, para fazer o tratamento, o médico falou, você tá grávida. Nossa. Então, assim, é no meu tempo, filho, espera, e calma. Foi pelo ovário que eu não ovulava, um ovário todo problemático de policística, e tava lá, grudado. Aí você fala assim, caraca, hein? Como, né? Como? É Deus mesmo, viu? Uma e ele falou, no meu tempo e pronto, acabou, e eu que mando. E a gente vê o tanto, o cuidado de Deus é sensacional. Extraordinário.
Então, é essa sensação, né, esse semblante que vocês estão fazendo agora, que é legal ver em quem tem uma crença, uma espiritualidade. Poxa, eu pertenço a algo maior. Poxa, eu posso contar com algo maior. Poxa, me traz paz, me traz esperança, né? Então, é justamente essa diferença que eu falei, né? Pelo semblante de vocês. É isso que eu quis dizer. Faz diferença quem tem. Com certeza. Isso. É que as pessoas estão acostumadas em falar assim de Deus, Deus te... quando você fala assim, eu tenho uma crença, eu acredito em Deus, mas assim, às vezes as pessoas imaginam assim, porque eu acredito nele, ele tem que me dar a hora que eu quero, ele tem que fazer a hora que eu quero, e eu não aceito ao contrário. Filho mimado? Mas é. E quando você aceita algo ao contrário, às vezes você não entende que é o propósito de Deus na vida da gente, sabe? Uhum. As pessoas não pensam nisso, mas se ele te dá o que você quer, Deus é Deus. Se ele não te dá, Deus não é Deus. E as pessoas confundem muito isso, né? E é muito triste. Também porque é uma verdade dela terrena, né? Então é assim com todo mundo, né? E com o espiritual não vai agir igual. Sim. Né? Então, assim, esse dia eu tava conversando, foi com meu irmão até, caçula. Falei, nossa, eu fui pescar lá num sítio de um tio meu, né? Aí meu filhinho queria ir. Aí foi eu, ele, o Pedro, 3 anos e meio, minha mãe e minha avó. Aí levei as tralhas, tudo para pescar, né? E aí cheguei lá, minha mãe com a varinha dela, minha avó com a dela, o Pedro com o dele e eu com a minha. Deu 1 minuto, já tive que abandonar a minha. Porque, papai, põe isca. Aí a minha avó, pega o peixe. Aí minha mãe, ajuda Flavinho. Aí acabou a isca, pega o peixe, escapou, pega. Aí eu, por fim, e eu adoro pescar, gosto muito de pescar. Vou explicar por que eu tô falando isso. Então, assim, eu fui para relaxar e, por fim, falei, sabe de uma coisa? Eu queria aquilo ali porque eu estava muito cansado, estressado, queria algo para me fazer bem. Falar que eu vou renunciar ao meu desejo, vou agradar eles, vou servir eles, né? E tá bom, depois, em outro momento, eu faço outra coisa, sabe? E é isso aí. Então, você vê que as pessoas entendem Deus dessa forma, só vinde a mim. Deus, eu quero pescar e me dá o peixe, né? Então, assim... Agora! Então, essa postura, assim... eu me renuncio dos meus desejos, das minhas vontades e vou servir o meu filho, a minha avó e minha mãe. E tá tudo bem para criar memórias, criar lembranças. Poxa, eu enxergo isso é um papel que a gente vê Deus fazendo com a gente. Né? Renunciou ao céu, veio para a terra, morreu no nosso lugar para nos servir, né? Para nos dar algo melhor. Né? Então, esse dia eu fiquei até assim, meu Deus, obrigado por me dar essa maturidade, né? Porque eu podia muito bem aqui, se vira aí. O Pedro, sai fora. Vó, se vira aí, mãe, se vira aí. Eu tô cansado, tô no meu momento. Né? Podia muito bem fazer isso, e quantas vezes eu fiz isso, né? Falei, não, agora não. Então, essa espiritualidade nos faz enxergar coisas assim, e sermos pessoas que não é refém do desejo, nem do impulso, né? Mas vive por algo maior, né? É isso, né? Flavinho, quero te agradecer muito por essa presença sua, por esse bate-papo. Foi sensacional. Você é um cara nota 1000. Esclareceu muitas coisas pra gente aqui. E espero que a gente tenha no futuro algum outro bate-papo com um assunto diferente. Claro. Abranger outro assunto. Então eu te agradeço mesmo por essa presença. E sempre que precisar da gente, estamos aqui. Isso aí, valeu. Sim, obrigada, Flavinho, né? Que Deus te abençoe muito a sua família também. E obrigado por ter aceitado. E eu quero agradecer ao Juan e ao Espaço do Under, aberto para a gente poder gravar nossos podcasts aqui. Esse é um espaço sensacional, produtos de qualidade aqui. Quem quiser gravar podcast, só procurar o Juan. Poltrona confortável. Toda da Tem aguinha gelada, Eu agradeço, câmera boa. Eu agradeço pelo convite, né? Sempre um prazer imenso conversar sobre esse tema, trazer esse conhecimento, né? Porque por mais que tenhamos essa disseminação do conhecimento pelas tecnologias, muitas vezes esse tipo de assunto não chega, né? Chega outras coisas, né? E então eu agradeço, né, de estar aqui
E queria também fazer uma propaganda minha aqui. Na hora. Hoje eu atendo lá na clínica MotriKids, né? Tem o Instagram lá da clínica, né? Que lá tem fotos, vídeos, divulgações, né? Então acaba que eu uso de lá porque eu não tenho tempo de mexer no meu Instagram, né? Eu não consigo mexer. Então foi uma opção minha também, né? Falei, eu quero ter tempo com meus filhos, tu podia pagar alguém para fazer isso. Eu falei, não, vou ter tempo aqui, né? Meus filhos, com a minha família, com meus pacientes, né? Com as famílias. Então, eu vou usar o Instagram da clínica, Clínica MotriKids. Então, lá a gente tem uma equipe técnica bem legal, né? Temos psicólogo, fono, terapia ocupacional, psicomotricidade, temos a neuropediatra, temos a natação também, né? E um clima muito gostoso lá. Uma então, clínica... quem chega lá, tem um cafezinho, tem um biscoitinho, né? Sempre É uma bem clínica acolhido. bem próxima do seu próximo. paciente. É uma Muito clínica gostoso. inovada também, né? Mudou, né? Eu acho. Lá é novo, né? Antigamente já era uma outra clínica lá, né? Aí ficou um tempo, acho que vazio, e depois deu certo para montar, ficou lindo, lá. né? Ficou muito bom. Um espaço muito bom mesmo. Né? Então, quem quiser conhecer depois, né, a gente pode colocar o link, mas é fácil, é Clínica MotriKids. Tá? Qual que é o telefone? Eu vou ter que olhar aqui, posso olhar? Vocês colocam lá, eu não sei, porque é celular, né? Antes quando não tinha celular, era agenda de papel, sabia todos os números. Agora, hoje salvou ali, já era. Salvou, já era. Né? Agora não precisa mais, né? O número do Marcos eu não decorei até hoje. Então, da minha Mudou, esposa também eu tenho que pensar. Nossa, é muito difícil, né? Ah lá, posso falar? O telefone de lá é o WhatsApp também. Cadê você? Aqui. É 35 999 35 3010. Fácil. É facinho mesmo. Aí é facinho. Flavinho, e hoje você atende que tipo de criança você atende? Você atende adulto também? Cara, o meu público principal que eu me especializei foi assim, o público infanto-juvenil, né? Pela experiência que eu tive na APAE por 9 anos, né? Que lá a demanda é mais neuroatípicos, né? Deficiente intelectual, autismo, TDAH. Então, eu me especializei, né? Porque foi meu primeiro emprego, então eu fui me moldando ali. Funilou. Na clínica ali também acabou que eu estou acompanhando esse público, mas como eu estou há 13 anos, essas crianças estão adolescentes. Os adolescentes que eu atendia já são jovens, né? E muitas vezes não se adaptam com outro profissional e às vezes voltam para mim. Tem né? que ser Então, você. então eu tenho um público também universitário que tem diagnóstico ou que não tem também, mais questão de ansiedade, né? Porque às vezes procura um psicólogo homem, aqui na região nossa é pequeno, né? Então não tem poucos profissionais, né? Então, eu estou me adaptando também a esse público maior, porque eles estão crescendo e não tem quem os atenda. E é uma área que deveria ser dedicada, né? Eu falo que questão de fono também é muito difícil. Tem muitos pais que reclamam, né, de não encontrar fono com data, né, fácil, porque tem muito... Tem uma lá na sua clínica, né? Tem. Que a agenda dela é lotada, é difícil ter horário, né? Então Agora as pessoas deveriam se dedicar curso, mais. De fonologia aqui em Itajubá. Então daqui a um tempo acho que vai sanar essa demanda. Tomara, né? Porque viu, aqui Flavinho? por perto da região nossa não tem faculdade. São profissionais muito bons, só que pela demanda acaba não tem, tendo agenda. É distante a formação, né? Então diferente de psicologia, tem aqui em Itajubá, né? Terapia ocupacional também acho que é em São José que tem, né? Então esses cursos são mais distantes da gente. Então acho que agora trazendo para perto, né, esse curso, acho que é na faculdade de enfermagem, se eu não me engano, que tem o curso de fono. Ainda bem né? que tomara que as pessoas abracem e valorizem, né? Sim, que nossa, é muito vai importante. ser muito bom aqui para nossa região. Né? Então tem cidades vizinhas também que tem alta demanda, né? Eu sempre vou lá em Marmelópolis, né, dar palestra, conversar com os pais, né? Lá também tem alta demanda, né? E não tem profissional, né? Difícil, é né, mais Flavinho? distante, cidade menor, né? Mas estamos caminhando. Flavinho, então a gente chega ao fim, te agradecer. Isso. Flavinho da MotriKids. Se precisar, só ligar. Só chamar. Só chamar lá. Gente, Deus abençoe cada um que acompanhou a gente até o final. Teremos mais um podcast daqui 2 semanas com Thales Agrico, falando um pouco sobre empreendedorismo. Que é muito importante.
Sim. Saber administrar os môneis do marido. Brincadeira. Verdade. É brincadeira ou é verdade? É, brincadeira só pra você não ficar bravo. Misericórdia. Então, daqui uns dias a gente volta com Thales Agreco. E Casados e Conectados fica por aqui. Até mais. Deus abençoe.